Odiar uma situação e sempre ficar lutando contra ela, mas acabar caindo na mesma coisa é frustrante. Eu vou te mostrar que tem uma forma mais fácil de você se livrar de alguma situação que você não gosta, só que é tão óbvio que a maioria das pessoas não faz. Olá, criaturinha de mente fértil! Seja bem-vindo ao Lição Nerd, aqui você aprende lições valiosas para sua vida com as histórias que você já ama. E a lição de hoje é baseada em Boku no Hero, sim, para fechar o mês Setembro Amarelo e pra gente iniciar outubro, que a gente tá esperando a 4ª temporada de Boku no Hero, que vai acontecer agora em outubro. Estamos contando os minutos e segundos e eu posso garantir pra você que talvez seja a melhor temporada de Boku no Hero até agora. Na 2ª temporada de Boku no Hero, a gente conheceu um pouco mais a fundo a história do Shoto Todoroki e todo o drama que envolvia ele e sua família. A gente descobriu que por trás desse mundo dos heróis poderiam existir coisas obscuras. Todoroki, nessa parte, nesse arco, nos ensina que aceitar certas situações é melhor do que ficar lutando e rejeitando elas. Mas assiste esse vídeo até o final porque a aceitação não tem nada a ver com desistência e eu vou te explicar como isso funciona passo a passo. Só pra refrescar a sua mente, na 2ª temporada a gente teve o torneio lá da UA e tivemos o confronto de Deku contra Todoroki. Pra mim, até o momento, foi a luta mais linda que a gente teve entre o anime. Claro que a gente teve lutas boas também, excelentes na 3ª temporada, mas foi a primeira, teve toda aquela questão da emoção, da história do Shoto, então pra mim foi uma das histórias das lutas mais emocionantes. Antes da partida entre eles dois, Todoroki chama o Deku pra meio que dar uma prensada, uma intimidada nele, uma declaração de guerra, dizendo que por mais que ele era o pupilozinho do All Might, ele não ia deixar barato, já que ele precisava vencer, porque o pai dele ficava cobrando isso dele, e ele faria questão de vencer e jogar na cara do pai dele que ele conseguiria vencer sem o poder que era do pai dele, porque Todoroki era metade fogo e metade gelo. Isso se deu de uma maneira muito triste. Nessa história, Todoroki conta a tragédia que aconteceu na família dele, né? A mãe dele foi obrigada a casar com o Endeavor, né? Tipo um casamento por individualidade. Tudo porque Endeavor, que é o herói número 2, queria fazer uma criação que superasse no futuro o All Might, porque ele não suportava, ele não gostava da ideia de ser o número 2 e nunca conseguiu ultrapassar o All Might nisso. Todoroki, o Shoto Todoroki, era o filho mais novo e o único que tinha a combinação que Endeavor queria. E ele não era... Só essa questão do casamento ser arranjado por individualidade e ele ter filhos apenas para criar, né, superpoderes de acordo com o que ele queria... além dessa coisa ser muita falta de ética, ele ainda tratava muito mal a mãe das crianças, maltratava elas, era agressivo com ela e com as crianças também. Ele não via como filho e esposa, eram simplesmente instrumentos para algo maior que ele queria, que era superar finalmente o All Might. Infelizmente, com todo esse estresse e a tristeza que ela vivia, a mãe do Shoto, no momento de surto e desespero, acabou machucando o próprio filho, né? Pra quem acompanha sabe qual é a história, por que ele tem aquela cicatriz. É justamente no lado esquerdo, que era o lado que ela sabia que era do Endeavor, né? Que vinha do Endeavor e ela detestava. Aquilo dali era muita pressão pra ela e ela acabou machucando o próprio filho. Todoroki nunca carregou raiva da mãe, mas ele colocava toda a raiva e culpa em cima do pai. Ele entendia que ele era o causador de toda aquela tragédia na família. Por conta disso, olha só, por conta dele rejeitar e querer rejeitar o pai de todas as formas, ele negava quem ele mesmo era, né? Literalmente metade dele, ele nunca usava o lado esquerdo dele por conta de ser uma descendência direta do pai. E ele também, há 10 anos que ele não via a mãe, que ele não ia visitar a mãe. Tanto que quando ele foi, que ele quis, e no final a irmã dele que fala, né? Nossa, você nunca foi, por que agora você quer ir? Então, tipo, ele tava 10 anos sem ver a mãe. Tudo por conta dessa mágoa, dessa rejeição, porque ele fazia questão. E tudo isso afastou ele do propósito também de ser o herói que ele queria ser. Isso desviou, ele queria ser herói para salvar as pessoas, mas naquela caminhada do ódio, da rejeição, ele estava querendo ser herói pelos mesmos fatores e motivação do pai, para superar o pai, para
para ganhar um pódio, esfregar na cara do Endeavor que ele seria capaz de fazer e chegar lá, mesmo com ou sem o poder dele. Ou seja, a motivação não era mais ele usar tudo que ele tinha para ser um herói e salvar as pessoas. Era provar, jogar na cara do pai que ele poderia ser bom sem os poderes que veio, né, geneticamente do pai. E isso só foi consumindo ele ao longo do tempo. Tanto que existe sim um Todoroki antes e depois dessa luta. Antes da gente continuar, só pedir rapidinho pra você já dar o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal pra você receber outras lições como essa, compartilhe isso com outras pessoas que talvez estejam aí lutando tanto contra a correnteza por uma situação que talvez poderia ser muito melhor e mais leve se fosse tratada de outra forma. Midoriya não foi escolhido pelo All Might à toa pra ser o sucessor dele, né? Ele tem essa vontade de ir salvar as pessoas que é muito além do racional dele, é o impulso que ele tem de salvar as pessoas, e com o Shoto não foi diferente. Ele sabia, ainda mais depois da história, ele sabia o que estava acontecendo, e ali na luta, mesmo ferrado, mesmo com o risco de perder, ele ainda quis mostrar pro Todoroki que ele estava se desviando do caminho dele, ele estava fazendo errado, ele estava se prejudicando por uma coisa, por uma situação, estava lutando contra uma situação que só machucava ele. Ele só perdia isso. O pai dele não perdia nada. Ficava no máximo chateadinho por o Shoto não usar o lado esquerdo, mas ele não perdia nada com isso. Quem perdeu 10 anos longe da mãe e ficava com aquela questão de não se aceitar, aquela dor de não se aceitar e remoendo aquela história do passado, era o próprio Shoto. E o Midoriya fez ele enxergar que a motivação maior de ser um herói era muito mais do que ficar com essas rixinhas e essas brigas. E ele ajudou o Shoto a enxergar que o poder era dele. E ele não precisava ser igual ao pai. E justamente por tentar lutar contra aquilo, é que ele estava sendo igual a quem ele detestaria ser. E antes que você diga que isso é só uma história, que só acontece numa história, eu vou aplicar então aqui, pra minha vida, o que eu passei. Quando eu fui fazer administração, eu já contei várias vezes aqui que eu realmente não gostava de fazer aquilo, que eu achava que eu tinha sido obrigada, e fiquei lutando contra isso várias vezes. Eu passei pela faculdade de administração igual uma criança chorando, esperneando, e aquilo foi chato, e aquilo foi traumático, aquilo foi doído. Se eu simplesmente tivesse aceitado aquela situação e entendido, não, nesse momento eu estou fazendo isso, mas eu vou tentar mudar, teria sido muito diferente. Porque eu teria aproveitado melhor, porque isso me foi útil hoje, é útil pra mim, porque é o trabalho que eu tenho, que me ajuda a manter o Lição Nerd, por causa do que eu aprendi na administração, que eu consegui montar o meu método de ensinar pessoas a escreverem, de eu escrever minhas histórias, que eu consegui montar estratégias pra conseguir montar o canal, fazer o que eu amava e ajudar outras pessoas. Então assim, foi útil, nada é à toa. E se eu tivesse compreendido e aceitado, simplesmente aceitado essa situação, seria diferente. E agora é o ponto, aceitar é diferente de você desistir. Você aceitar que você tá naquela situação, tipo, beleza, eu tô na merda, mas como que eu vou fazer pra mudar aquilo é diferente de você desistir. Tipo, não, tá bom, então eu desisto, vou ficar aqui mesmo, não vou fazer mais nada. Não, isso é diferente. E também é diferente você tentar lutar contra. Eu tô nessa situação e eu não quero ficar. O só não querer ficar não te faz você enxergar possibilidades. Você entender, estou numa situação ruim, não gosto disso que tá acontecendo. Ok, mas eu tô aceitando, beleza. Agora, o que eu posso fazer pra mudar isso é muito diferente de você simplesmente desistir ou ficar lutando contra o que a gente chama de ficar dando murro em ponta de faca. De nada adianta e você continua só se ferrando e sempre para no mesmo lugar. Nunca vai sair dali, nunca vai sair daquela situação chata. Que era o que realmente estava acontecendo com o Shoto. Depois dele perceber, dele se aceitar e tratar essas questões que ele tinha com a mãe, alguns episódios depois, quando eles estão fazendo o estágio, ele aceita fazer o estágio com o pai, porque ele fala que realmente o objetivo dele ser herói não é mais jogar na cara do pai que ele pode ou não, é salvar as pessoas. E de que outra forma ele conseguiria fazer isso se não trabalhando com, querendo ou não, um dos melhores super-heróis, né? Querendo ou não, por pior pai que ele seja, o Endeavor ainda assim é o herói número 2. Então ele tinha que aprender com ele. Própria frase do Todoroki é que o antigo eu dele, cheio de mágoa, não aceitaria. E por isso ele talvez perderia mais uma vez alguma situação. De não aprender com o número 2, iria aprender com outra pessoa e demoraria a aprender, ou não aprenderia tudo que ele pudesse para ajudar outras pessoas.
que tem que ser a motivação principal dele como herói, e não ser um herói pra ter a vingança e jogar na cara do pai que ele pôde ser um herói melhor do que ele. Motivações diferentes. A frase aceita que dói menos é uma gíria, é algo engraçadinho, parece que é algo pejorativo, digamos assim, é pra incomodar, provocativo, enfim. Mas é uma coisa que, se a gente for parar pra pensar, é algo que faz todo sentido. É fácil, é muito melhor. Não adianta você querer nadar contra a correnteza, entendeu? Porque você só vai se afogar dentro do rio, você só vai continuar naquela situação. Vai junto com ela, não luta contra, mas durante aquele fluxo, então tenta achar saídas para aquela situação. Esse é o melhor jeito de você sair de uma situação que você não gosta. É a melhor forma, não é você lutar contra ela de forma rebelde, fazer rebeliões, não é você sentar e desistir e lavar as mãos, é você aceitar aquela situação, se tranquilizar, ir com o fluxo, mas sempre ficar de olho na saída para você melhorar, para você sair daquilo e para você ter as motivações certas, e aí sim você consegue sair daquela situação, não tentando lutar contra a correnteza. Você só vai se machucar com isso. Claro que vale lembrar, por exemplo, que o Todoroki não perdoou o pai 100% por tudo que ele tinha feito, né? Ele simplesmente não brigou mais, não bateu mais de frente, porque aquilo dali só atrapalhava. Mas ele se comporta de uma maneira indiferente ainda ao pai, até por tudo que o Endeavor fez de fato. Não é o tipo de coisa que a gente, passe batido, passe uma borracha e vai tudo apagar. Mas é legal que o anime não esquece disso, o mangá também não esquece disso. Ao longo dos episódios e até mesmo do mangá, essa história deles dois não para por aí e vai sendo tratada ao longo do tempo. E a gente ainda vai se surpreender muito com as atitudes que o Shoto vai tomando na medida dessa aceitação dele e de entender que ele pode ser melhor que o pai. Não de uma forma de briga de poder, mas de uma forma uma consciência, né? De não repetir os mesmos erros, mas tomar atitudes diferentes. E por isso ele acaba se tornando indiretamente uma pessoa melhor. Eu não sei qual é a situação que te irrita tanto ao ponto de te sufocar, mas para pensar, para se acalmar mediante aquela situação e pergunta, em vez de ficar se perguntando por que isso está acontecendo comigo, ou por que eu ainda continuo nessa situação, em vez de você ficar simplesmente lutando contra a bodega da correnteza, só respira, relaxa, deixa as coisas acontecerem, mas sempre atento a qual é a oportunidade, qual é a solução que você pode ter, qual a atitude que você pode ter para mudar aquela situação. E não de uma forma de rebeldia e querer dar tiro pro alto, mas tipo uma solução eficiente, que o problema vai acabar sendo a sua solução. E você vai solucionar tudo aquilo dali e vai conseguir viver em paz. É possível. De verdade. Porque se eu continuasse fazendo birra, detestando o meu trabalho, detestando o fato de eu ter estudado administração, talvez eu nunca tivesse tido o foco e a resiliência de ter construído o canal. E eu continuaria sempre dentro só da área de administração, porque eu ficaria sempre focada nela e não em fazer outras coisas. Então é importante você ter a sua motivação, entender aonde você está naquela situação e buscar a solução. E nunca só ficar focado no problema, tentando lutar contra a correnteza. Claro que existem situações que são mais difíceis de se aceitar, mas como eu falei, cada caso é um caso, você precisa pensar e achar a sua solução. Minasan, é isso por hoje. Estamos ansiosos para que outubro venha e com ele a 4ª temporada de Boku no Hero. Beijo grande e até a próxima!